Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisa, eu sou psicóloga clínica e hoje estou aqui para falar com vocês sobre a necessidade de ter o controle de tudo. Essa necessidade ela envolve muitas questões. Tem pessoas que têm necessidade de ter o controle nos relacionamentos onde ela tem aquele desejo de que o outro não a frustre, sempre haja de acordo com o esperado, que o outro, vamos dizer assim, não cause nenhum sentimento ruim, não desperte nenhum sentimento ruim, que o outro tenha atitudes de acordo com aquilo que ela espera que ele tenha, né? Ou até mesmo tem pessoas que, vamos dizer assim, planejam muitas coisas para a sua vida, como todos nós planejamos, todos nós queremos conquistar algo na nossa vida, e quando isso não sai como esperado, existem pessoas que têm essa necessidade de ter o controle de tudo, de que tudo tem que sair de acordo com o planejado. Não aceita que exista obstáculos no meio do caminho. Tem muita dificuldade de entender isso, de que existem obstáculos, realmente existem, mas a pessoa não consegue enxergar dessa forma. Para ela, vamos dizer assim, isso é um empecilho, isso causa ansiedade, isso causa estresse. Não conseguir controlar isso causa muita angústia, tá? Isso acontece em outras áreas da vida também, pessoal, profissional, enfim. Nos relacionamentos, existem pessoas que têm isso, tá? E existe uma grande questão. Dá a impressão de que essa necessidade é uma tentativa de não ter que lidar com sentimentos ruins, como a raiva, a tristeza, a angústia, as decepções, enfim. Existe uma tentativa de não conviver com sentimentos ruins. Mas, na verdade, quando a gente percebe que não podemos controlar tudo, é aí que surgem esses sentimentos ruins. Então não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente fugir da tristeza, da angústia, da ansiedade, do estresse. Não dá pra fugir disso. São coisas que fazem parte da nossa existência. Não tem como tirar algo da nossa vida que é fundamental. Todo sentimento, não importa se ele é bom ou ruim, eles têm uma função, eles têm um objetivo de nos ensinar alguma coisa. Tudo na nossa vida colabora para o nosso crescimento, e sentimentos ruins também. Não dá para a gente simplesmente tentar descartar eles, não dá para tentar evitar esses sentimentos. Então a gente percebe que mesmo tentando controlar tudo, não temos como fugir, porque aí a gente vai sentir angústia por não ter conseguido ter o controle de tudo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu trabalho numa loja em que, vamos dizer assim, eu não concordo com a forma como eles trabalham. Isso me deixa irritada, eu chego no final do dia extremamente estressada, porque a forma como essas pessoas trabalham nesse lugar eu considero improdutivo e desorganizado. Então, o que eu faço? Eu vou lá, exponho a minha opinião, eu tento, vamos dizer assim, tentar melhorar isso. Eu falo o que eu penso sobre isso, mas aí não é aceito. A forma como eu penso sobre aquela situação acaba não sendo aceita. E aí eu tenho que tomar aquela decisão. Ou eu me adapto e eu aceito que não tem como eu, vamos dizer assim, modificar a forma deles trabalharem e tento, vamos dizer assim, não deixar que isso me afete tanto. Ou então eu posso trilhar outro caminho, né, onde eu tento encontrar algo que eu realmente não passe tanto estresse. Se aquilo está me prejudicando, se aquilo prejudica a minha saúde mental, então aí eu preciso repensar, tá? Eu preciso pensar sobre a minha decisão e ver se eu consigo me adaptar àquela situação ou se eu preciso escolher outro caminho. É importante a gente pensar sobre o quê? Que existem muitas situações na nossa vida que a gente tem dificuldade de aceitar. Isso acontece com todo mundo, tá? A gente precisa entender que eu sou anormal, eu sou louco porque eu sou desse jeito, eu fico irritada, eu fico estressada, eu fico ansiosa. Todos nós sentimos isso. É normal a gente querer controlar as coisas na nossa vida, mas a gente precisa começar a entender que nem tudo nós controlamos. Nós controlamos o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir e sentir. Mas quando se trata do outro, quando envolve situação econômica, social, cultural, quando envolve todo um contexto que não depende de nós, aí fica difícil ter o controle. Muitas coisas na nossa vida levam um determinado tempo justamente por conta desse contexto.
Cada um conquista certas coisas na sua vida de acordo com as suas possibilidades. Mas a gente fica muito angustiado, por exemplo, eu tenho uma determinada idade e eu ainda não conquistei o que eu queria. Aí que a gente precisa pensar, qual foi a minha vivência? Tudo que eu passei, o que colaborou para mim ainda não ter alcançado isso? Cada um vai conquistar aquilo no seu tempo. Cada um tem um contexto de vida diferente. Por isso que é importante a gente tentar abrir mão dessa necessidade de ter o controle de tudo. Isso não é possível. Isso, na verdade, causa muito estresse e ansiedade. Isso faz mal para a nossa saúde mental. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Se existe essa necessidade, se ela está prejudicando sua vida, essa questão de querer ter o controle de tudo e repensar qual é o meu limite, até onde eu posso ir. A partir disso, existem situações que não dependem da gente. Para algo mudar na nossa vida, para que os nossos relacionamentos melhorem, ou até mesmo para que a gente conquiste algo que planejamos, às vezes depende do meio externo. Então a gente precisa pensar muito sobre isso, tá? Tomar cuidado com isso, com essa necessidade de ter o controle. Então, o que eu gostaria que vocês pensassem é isso, que não temos como controlar tudo na nossa vida, que os sentimentos ruins, por mais que a gente tente evitá-los, isso não é possível. Não tem como a gente tirar da nossa vida algo que já faz parte dela, algo que tem uma determinada função na nossa vida. É importante a gente aprender e sempre recomeçar quando for preciso. Por mais que as coisas não saiam do jeito que nós queremos, precisamos entender isso. A gente precisa lutar na nossa vida, a gente precisa lidar com dores, com frustrações, a gente precisa recomeçar sempre, tá? Então, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dá o like, eu gostei aí. Também podem seguir minha página no Instagram, Psicóloga Elisa Regina, e no Facebook também, Psicóloga Elisa Regina. Lembrando que toda terça-feira tem vídeo novo sobre ansiedade, toda sexta tem vídeo novo sobre relacionamentos.